Então, essa integração contínua, assim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar vários métodos, várias ferramentas que fazem isso daí e tal. Eu vou mostrar o que a gente implementou aqui na Helia, que está rodando já há um tempão, e sempre quando sobe um tempinho eu vou lá e dou uma melhoradinha nele, dou uma afinada nele. Ainda não está perfeito, não é a forma mágica, não vai garantir 100%, mas ajuda bastante a gente no dia a dia e vocês vão ser obrigados a usar, se ferrarem. Eu uso essa ferramenta chamada Jenkins para fazer a integração contínua. Então, eu tenho vários projetos aqui que estão amarrados ao Jenkins. Primeiro, cada job aqui é um projeto nosso, certo? Aí tudo que está em azul é que ele está dentro desse sucesso dele aqui, está valendo, tá ok. Esse clima aqui, ele te fala algumas tendências, tipo assim, vamos supor, as últimas construções que você fez foram bem sucedidas, sem erro, e aí ele vê que está numa estabilidade e aí ele vai abrindo o sol para você. Quando tem muita confusão, tipo, quebrou muito, tem muito, às vezes falha, às vezes não sei o que, aí começa a ficar nublado e vai até ficar uma tempestade, é porque ele é muito inconsistente, às vezes funciona, às vezes não, tá? Aí, por exemplo, eu criei o projeto da mentoria do cinema lá para ilustrar isso daqui. Então, eu tenho algumas informações úteis aqui que ele gera para a gente. A primeira é com relação a teste. Ó. Ele cria um número que é a cobertura de teste. Então, ele olha todo o seu fonte e fala a quantos % daquele fonte a gente criou teste unitário. Entendeu? Isso é importante. Então, quanto maior esse número, melhor está aqui. Tá? E aí eu vou definir um número que é o mínimo, que eu vou falar para ele assim, ó, se a cobertura estiver abaixo disso daqui, quebra a construção, não deixa subir para a produção. Então ele vai quebrar essa construção. E aí você vai poder ir medindo isso daqui, se isso vai aumentando, se vai diminuindo e tal. Então tem até um report aqui bem elaborado que ele te fala o que ele está medindo, né? São esses arquivos, normalmente o teste unitário está tudo centralizado no model, então aqui são os models do nosso cinema, e aí ele está baixo até no nosso aqui porque ele tem pouca linha de código, né? Então, tipo, que nem o ator, de 6 para 0, tipo, não tem nada. A crítica, tem alguma coisa de teste, aí ele consegue te dizer exatamente o que ele está testando. Ó, onde está verde, está cobrindo o teste, tem teste cobrindo. Onde está vermelho, não tem teste. Então ele está sugerindo você a criar alguns testes para garantir a qualidade daquela parte de código. É muito legal. E onde não tem nada é porque não tem nem como testar. Isso aqui é variável, ele nem entra lá como teste. Então acaba influenciando na porcentagem isso também. E isso vale para todos, você consegue visualizar todos e consegue usar ele como uma ferramenta para você melhorar seu código. Outra coisa, ele cria uma documentação de API. Essa documentação de API, ele te dá algumas coisas com relação também à qualidade. Então, tipo, como é que está estruturado o seu fonte? Quantos namespaces tem? Quantas interfaces tem? Quantas classes tem? Quantas classes abstratas? Quantas classes concretas? Quantos métodos você criou? O que está fora do escopo, dentro do escopo? O que está como estático, não estático? Qual a visibilidade das variáveis e tal? Então, se vocês começarem a estudar alguns critérios de qualidade, aí vocês vão cair nessa nomenclatura aqui e vai conseguir identificar pontos de melhoria do seu código. Onde tem teste, onde não tem. Complexidade, né? O size, ó, quantas linhas de código, quantas linhas de comentário ou não comentário, quantas funções. Né? Complexidade, ó, ele consegue medir esse número aqui, quanto maior está esse número, mais complexo está o que você codificou. Então, se esse número está muito alto, é um ponto de alerta. Que você está desenvolvendo de uma forma muito complexa. Aqui a gente não tem quase linha, então ele dá um número muito baixo.
dependências e tal. Então aqui ele te dá uma documentação bem ampla sobre o seu código. E tudo isso aqui foi automático. Aí outra parada legal aqui, outra ferramenta bacana, deixa eu entrar aqui. Ele checa o estilo da sua programação. Se já que seu estilo está dentro dos padrões que foi determinado aqui dentro desse job, então o que acontece? Dentro desse job, eu crio uns parâmetros de configuração, tipo quantos testes eu quero, qual que é o estilo que eu quero seguir, e ele vai avaliar isso com relação ao software que você tenta submeter a ele. Então, tipo, dentro do controller aqui, ó, controller pages, por exemplo, ele está totalmente fora dos padrões que eu estabeleci. E ele te dá quais são o que está errado, né? Então ele fala aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, space must be used to indent lines. Então ele está falando que está faltando espaço para indentar algumas coisas. Aqui, ó, a indentação está errada, resumindo. Não vai passar. É aqui que eu te pego. Tá vendo? Então ele já deu de cara isso daqui, falando que tá faltando dar um tab aqui. Ou melhor, ele fala que aqui o tab não é permitido, tem que dar espaço. Vamos ver mais exemplos. Aqui tudo é tab no Pages. Deixa eu ir para outro cara. Um cara que a gente fez aqui, por exemplo, o ator controle. O que tem errado? Tem um erro aqui, ele achou. Olha lá, ó. Aqui ele está falando, ó, que ele recomenda que você dá um espaço em branco, uma linha em branco antes do return. E aqui está grudadinho. Entendeu? Então, tudo é questão de boas práticas, ele vai te orientando. Então ele vai pontuando, tipo, você tem um erro aqui, mais um erro aqui, mais um erro aqui, mais um erro aqui. Se atingir 10 erros, ele, opa, você está no limite, cara, você está largado. Melhora isso aí. E não deixa passar o código. Não deixa integrar, entendeu? Então, ele vai te pontuar isso daqui. O que mais que ele pontuou aqui? Usuários controller. O que ele achou dos usuários controller? Ó, tá faltando um espaço aqui, ó. Tá vendo? Eu dei um layout, vírgula, login. O certo você dá layout, vírgula, espaço, login. Então, tá vendo? Ele pegou erro, ele pega esse tipo de erro aqui. Nessa ferramenta de checklist, checkstyle. Olha lá, no caso aqui ele pegou 36, ele contou 36. Vamos supor que eu tivesse configurado lá 35. O meu limite de checkstyles de faltas que eu posso cometer são 35. Aí quando eu cometer a 36ª, ele vai falar, opa, tá errado, corrige isso aí, depois volta. Passa amanhã. Aqui, ó, só para você ter ideia, quando eu incluí ele nesse processo de integração contínua, eu criei essa pasta aqui, chamada build. Aí dentro dessa pasta build, eu tenho uns XMLs de configuração, que é os padrões que eu determino para ele. Então, tipo, o checkstyle é esse cara aqui, ó. Então, ele tem um set de rules, né? Aí eu uso esse PSR, essas regras aqui que são regras padrões, standards que estão do mercado. Então tem regra para checar classe, arquivo e aí vai. Então não vou entrar nesse mérito agora. Tem algumas específicas do Cake que eu uso. Então aqui eu vou criando uma série de regras para ele avaliar a hora que ele manda. Para gerar aquela documentação que vocês viram, é esse XML aqui. Então ele faz todo o processo de verificação aqui. Os testes unitários é o que vocês mais estão acostumados a fazer. Então aqui eu dou as tags para ele poder gerar o relatório de cobertura de teste e ver. E ainda falta o PMD Warnings. O que é PMD? O PMD é o nosso PHP Mess Detector. O que é mess? Bagunça. Bagunça. Então ele detecta bagunça.
Então aqui também ele me deu algumas coisas aqui interessantes. Ó. Ele me deu 7 alertas de warning aqui dentro, alertas de bagunça dentro desse código. Dentro do model, vamos ver o que ele achou, que é onde a gente criou mais coisa. Tem 5 alertas. Usuário tem 3 alertas. Vamos ver o que ele achou, considerou bagunça que eu fiz aqui. Ó, ele me dá as linhas, ó, e linha tal, 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 tal. Então, por exemplo, ele falou aqui, ó, que eu tenho um parâmetro options que eu não usei dentro do cara. Então, por que eu estou usando o options sendo que eu não usei? Isso daí está na documentação do cake. Então, tem coisas que por isso que eu deixei aqui, tem coisas que tem um nível de tolerância que eu posso usar para esse tipo de situação. Tipo, aqui eu sou obrigado a usar o options porque ele faz parte do cabeçalho do before save do cake, então eu sou obrigado a usar. Mas será que realmente eu não preciso do options em nenhum lugar aqui? Pode ser que sim. Não agora. Não agora. Então, o que mais que ele me deu de erro aqui? Na linha 28. A linha 28 é a mesma coisa, ó. Tem parâmetros options que você não está usando. Provavelmente todos são o mesmo erro. Linha 28 de novo, porque são 2 parâmetros, o create e o options. Então mas ele vai pontuando. Ele vai colocando na minha conta. Esses pontos que ele vai colocando na minha conta, a gente costuma chamar de débito técnico. Ele vai criando uma conta de débito pra gente. E uma hora a gente tem que pagar esse débito. Tem que sentar e pagar esse débito. Porque se a gente não pagar, o que vai acontecer? A gente vai denegrir isso aqui. Vai começar a voltar bug para vocês. Vai começar a dar problema de integração. Não vai entender o que eu estou fazendo. Então a gente tem que, uma hora, sentar e pagar essa conta. Não pode deixar ela acumular, senão vocês estão na roça. E ele não vai deixar você acumular, porque ele vai sempre manter vocês num nível baixo de débito. O que mais que tem interessante aqui no MES? Vamos ver o que tem na crítica. Deve ser a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E é legal que a gente fala até quem foi o autor, né? Massa. Não é pra usar isso pra brigar, hein, gente? O que mais tem de warning aqui? App controle. Pages controle. O Pages não foi nem a gente que fez, mas ó, ele falou que tá totalmente errado, porque ele falou, ó, a variável título não tá camel case. Layout não tá camel case. Tem um monte de coisa aqui que ele tá fora do padrão dele mesmo. Tem muita coisa errada, tá vendo aí? Mas ele acusa. Coisa sem indentação. Tem muita zona aqui. Mas isso aqui não foi a gente que fez mesmo, a gente pode simplesmente apagar e já vai estar ganhando aqui muita coisa, né? Então esse é o PHP Mess Detector. Então a gente já viu o Clover, já viu o check style. Tem só mais, acho que uma ferramenta que é importante aqui, que é o esse aqui deu 0. Ele tem uma outra ferramenta que mede quantas vezes a gente deu Ctrl C, Ctrl V no sistema. Isso é legal. É que não está... Felizmente, no nosso caso aqui, eu não tenho nenhum... Ele está zerado. É esse gráfico aqui, ó. Duplicate Code Trend. Está zerado. Então, tipo, não tem nenhuma parte que eu dei Ctrl C, Ctrl V lá dentro. Mas ele ia detectar, se tem duplicidade de código, ele ia detectar e ia falar, ó, você está usando o mesmo código aqui e aqui, será que não é o caso de você refatorar? Isso é legal. Muito legal. Nossa. Então ele também tem um limite, tem situação que você vai duplicar o código mesmo, mas tem um limite e ele vai te acusar, falar, ó, você está usando demais, você deu Ctrl-C, Ctrl-V aqui, será que não é legal você colocar abstrair isso? Aqui no caso não tem nenhum, deixa eu entrar em outro projeto aqui. Todo projeto sempre tem alguma coisa. Vou entrar no onboarding aqui, por exemplo. Ó,
Esse aqui, já, a cobertura de teste dele ele já está em 89%, uma cobertura boa, chegando perto de 90%. Mas o ideal é que você está bem próximo, sempre está ali perto de 100. Aí, checklist style, check styles, quer dizer, vamos ver como é que tá. Check styles já tem bastante warning aqui. Tem 20 violações de warning, violações de check style. Tem um gráfico que vai medindo aqui a cada construção, se você está aumentando, né, ou diminuindo. Cada construção aqui. Cada vez que ele faz um ciclo desse, a gente chama de construção. A gente está construindo. Vê se ele faz uma integração. O CPD está zero aqui também. Eu estou tendo sorte ou azar, né? Porque eu peguei o projeto que também não tem nada duplicando aqui. Está no zero. E de MES está no 25 ali, mais ou menos. Vamos ver. O CPD está zero. Ó. Quantos Ctrl+C, Ctrl+V eu dei aqui? Tá? O meu está zero também. PMD de MES está 26. Vamos achar outro projeto aqui para ver se eu acho um CMD. Um CPD, quer dizer. Esse aqui está com 89 também. Esse aqui tem 10, tem 10 pontos. Então tem 26 de check style, tem 10 pontos que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V que eu poderia melhorar e tem 79 pontos de mestre. E tá vendo que ele vai gerando aqui tá o sol mais ou menos entre nuvem e aqui já tá chovendo, tá perto do meu limite. Né? A hora que chegar no meu limite, aí vira tempestade e já era. Aí eu tenho que dar um jeito, tem que melhorar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Duplicate code aqui, ó. Aqui tem 10 pontos de códigos duplicados, ó. Então, por exemplo, dentro do meu behavior aqui, olha lá, ó, ele achou. No caso aqui, eu tenho um arquivo de Banco do Brasil behavior. Ó, dentro do meu banco aqui, dentro dessa classe aqui do banco, ele falou que eu usei esse trecho de código em outro lugar. Dentro do próprio arquivo, ó, na linha 53 no caso. Ó, ele falou que essa parte está igual a essa. Eu copiei e colei aqui. Ó. Então, será que eu não poderia extrair para outro método? Está me sugerindo isso. Às vezes ele acha de uma classe para outra classe. Tipo, você usou esse pedaço na mesma classe, na outra classe. E ele te fala a linha e tudo, tá vendo? Muito útil isso. Para quem tem toque é péssimo, porque você fica aqui só vasculhando, tentando... Fica nervoso. O processo é assim, ó. Você vai criar um branch do projeto, você vai fazer... O usuário falou, ó, tem que fazer a funcionalidade tal. Você vai criar um branch, fazer esse fluxo, e vai dar o commit, e vai dar o push. E vai dar um pull request. Uma requisição de merge. Ao você fizer o pull request, esse cara, ele vai estar escutando o Git. Então, mesmo você lá da empresa, lá da Coesma, você vai dar o pull request lá, ele vai falar, opa, a Joyce fez um pull request lá. Aí ele vai rodar esse cara, vai rodar o Jenkins, vai rodar o job, vai fazer uma construção. Aí, quando ele construir, ele vai te mandar um e-mail, falar, ó, construí ok ou não, falhou por causa disso isso. Então, o processo é esse, ó, você vai criar um branch, vai trabalhar com a implementação, vai fazer um pull request. Aí é a hora que dá merda. Aí ele vai bater aqui. Aí a hora que ele bater aqui, ele vai te dar um ok ou não. Se ele der o ok, ele vai pegar o que você fez e fazer um merge com o que já está no Git. E aí, aí ele vai virar o que está valendo, o software que está valendo, o master. Que lembra que já existe o branch master, que é o branch padrão. Normalmente a gente sobe para a produção o branch master.